Por que se inscrever no canal O Refúgio dos Motores? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que eu vou me inscrever aqui? Um cara que nem mora no Brasil, um cara que nunca ouvi falar, um cara que faz vídeo que a imagem é ruim, o som é ruim. Por que eu vou me inscrever nesse canal? Para te responder essa pergunta, eu vou simplesmente te dizer que o que eu tenho para dizer em motores, eu garanto para você que você, do jeito que eu vou contar para você e do jeito que eu vou explicar para você, tem muita pouca gente que vai explicar do meu jeito. Não quero dizer que meu jeito é o melhor, não quero dizer que eu entendo mais do que as outras pessoas, mas são 40 anos dedicado à compreensão do funcionamento dos motores ciclo-Otto 4 tempos, e eu tenho um currículo aqui na Europa que é legal no sentido que eu tenho o privilégio de trabalhar com motores que fazem parte de toda a história dos motores de automóveis. Pensa naquele motor o mais antigo. Eu vou sempre pegar como exemplo Didier Bouton, né? Estamos no final de 1800. Já montei esse motor? Não só eu montei esse motor, como eu preparei esse motor. Porque eu nunca na minha vida eu consegui montar um motor 100% original. Todos os motores eu monto com o intuito de aumentar o meu torque, eu quero aumentar a minha potência, eu quero aumentar a vida útil do motor, eu quero diminuir o ruído e eu quero, acima de tudo, aumentar o rendimento. E eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento. Quando a gente fala em competição, a gente sempre pensa em segredo, né? Tem que guardar o segredo, não pode contar. E o que eu achei muito incrível trabalhando aqui na Europa e trabalhando com pessoas da competição, que vai passando anos e você começa a conhecer o pessoal. Então você começa a conhecer as pessoas na Inglaterra, as pessoas na Holanda, pessoas no Portugal, na Espanha, na França, na Itália, no Japão, na Nova Zelândia, na Áustria, e assim vai. E se torna um mundo pequeno, assim. Você começa a saber o que um faz, o que isso é legal, olha o que o outro fez, não sei o quê. Quando a gente se reúne num circuito e que está todo mundo lá para fazer o seu carro andar na frente, o mais incrível é que quando tem um problema, a gente vai ao lado para pedir uma ferramenta. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Isso é algo que eu presenciei, entendeu? Quebramos uma caixa de câmbio, precisamos desmontar, porque amanhã, às 8 horas da manhã, começa a primeira corrida e tá faltando... não trouxe uma chave para tirar um rolamento. Eu vou lá na equipe do lado, depois não tem a equipe lá, e talvez lá... Nunca vi os caras, talvez conheço um lá de vista, lá, paro lá e falo assim, você tem uma chave para tirar o rolamento? Opa, peraí, eu tenho sim, vai, passa. Isso é uma coisa que eu vivi muitas e muitas vezes, que na televisão, quando a gente olha uma corrida, a gente não vê esse lado. E da mesma coisa que a gente não vê o lado que tem muita gente que fala assim, ah, nossa, eu adoraria fazer o métier que você faz, puxa vida, ficar viajando, trabalhando com carro de corrida. Só que você esqueceu de contar que quando você trabalha num carro de corrida, você vai fazer uma prova de 24 horas, já faz pelo menos 48 horas que você está trabalhando sem parar, entendeu? Então, quando você chega no circuito, você está cansado. E você ainda vai ter que trabalhar ainda muito. E quando terminar a corrida, ganhou ou não ganhou, pouco importa a colocação que você chegou, você vai ter que ainda arrumar tudo e colocar dentro do caminhão. E talvez no final de semana próximo já tenha uma outra corrida. Então tem que levar
pro ateliê, desmontar o carro, refazer o carro, regular o carro, acertar o carro, testar o carro e ir na corrida. Em menos de 7 dias, não é fácil. E quando você faz isso dentro de um campeonato ou vários campeonatos, não é fácil. Não é fácil. E tudo isso eu gosto de compartilhar. Por que eu gosto de compartilhar? Porque quando eu estava no Brasil, e quando eu decidi começar realmente a mexer com o carro, quer dizer, não é que eu cheguei e falei assim de um dia para o outro, eu vou trabalhar com motores, mas cada vez eu comecei a me interessar mais, E eu percebi que era muito, muito difícil obter informações boas. Por duas razões, as duas razões principais na qual eu fui confrontado. Falta de conhecimento da pessoa que eu pedi uma informação ou uma vontade explícita de não me revelar tudo que ele sabia. E o grande problema quando a gente discute com alguém é que muitas vezes, infelizmente, a pessoa toma uma atitude que não quer revelar muito porque ele tem vergonha de admitir que não sabe. Isso que é um grande erro. O único jeito de evoluir, de aumentar o conhecimento é compartilhar, pessoal. Isso é muito, muito importante. Então, quando eu explico alguma coisa aqui para vocês, depois às vezes eu fico olhando assim, eu fico pensando, peraí, ali eu falei uma frase que não está correta, então eu preciso fazer um novo vídeo, preciso corrigir isso. Então, assim, é uma forma de me fiscalizar, mas eu tenho um grande, grande prazer realmente em compartilhar o pouco que eu conheço em motores. Então é isso. É a razão principal para você se inscrever nesse canal. Deixa ele crescer mais um pouquinho. Não precisa ter milhares de pessoas, porque aí tem uma hora que talvez se tivesse muito, muito sucesso, teria tanta gente que ia me fazer perguntas e provavelmente talvez eu não saberia nem responder. E tendo um canal relativamente pequeno, isso é legal, porque quando alguém faz uma pergunta, eu sempre tento, na medida do possível, responder. Mas eu acho que ele merecia ter um pouco mais de inscritos e mais de pessoas que veem o canal, tá bom? E o próximo vídeo que eu vou fazer, como eu estou inspirado, talvez eu vou falar um pouquinho do dinamômetro, que o pessoal gosta muito de falar de dinamômetro. E dinamômetro é um equipamento muito legal, eu tenho eu trabalho com um que é muito, muito legal, muito bom, é o melhor na categoria dele. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre o dinamômetro, o que o dinamômetro faz, qual que é o papel dele, e explicar um pouco que a grande maioria trabalha muito mal com o dinamômetro. O dinamômetro é um pouco como uma balança, tá? E aí, depende do que você for pesar, precisa de uma balança, tá? Se você vai enviar uma correspondência e teu envelope pesa 200 gramas, não é por isso que você vai usar a balança do açougueiro, que vai até 10 quilos. Ela vai estar incompatível. E também você não vai usar a balança que utiliza, por exemplo, numa pedreira, que vai pesar uma carreta inteira, que ela vai ser incompatível se você quiser, por exemplo, fazer uma balança das 4 rodas do teu carro para fazer um estudo de suspensão. Então o dinamômetro é um pouco isso, é como uma balança. Eu sempre gosto muito de comparar isso com uma balança. Então tem vários tipos de balança, tem vários tipos de dinamômetro. E aí tem várias maneiras de testar. E geralmente as pessoas testam de um jeito muito, muito simplesinho demais. E não estão nem aproveitando nem a metade da capacidade do dinamômetro. O dinamômetro a gente pode passar dias e dias e dias e dias no mesmo motor. Tá? O meu recorde eu acho que são 3 meses testando o mesmo motor, 8 horas por dia. Mas eu garanto para você que depois de 300, 400 horas de teste, a gente começa a ter uma noção muito, muito diferente do início do teste. Porque a gente começa a aprender a entender o que está acontecendo.
realmente, entendeu? E a gente pode fazer uma série de testes. Um teste que é o teste mais importante do dinamômetro não é saber o quanto tem de torque, o quanto tem de potência. Isso é banal, quase. O importante é saber o rendimento do meu motor. Quanto que eu consumo de combustível para ter um determinado valor de potência, um determinado valor de torque num determinado instante. O que está acontecendo com o meu motor a 2.882 rotações por minuto? O que está acontecendo com o meu motor a 7.001 rotações por minuto? O que acontece quando eu decompor a rotação do meu motor? Meu motor, 4 tempos, precisa de 2 voltas do virabrequim, 720 graus de rotações. O que acontece quando eu vou decompor esse movimento? E, por exemplo, começar a decompor 1/10 de grau de rotação. O que acontece? Ali eu começo a ver que o motor funciona de uma forma diferente na qual eu acreditava. Eu acreditava que o meu motor funcionava constante, né? Estou a 7.000 giros, tá pá, e na verdade ele está assim, né? Ele acelera, desacelera, acelera, desacelera. Quando eu tenho uma combustão, um tempo de combustão, quando eu vou ter a próxima combustão nesse mesmo cilindro, não quer dizer que o rendimento dessa segunda combustão nesse mesmo cilindro é a mesma. Às vezes, quando eu tenho uma combustão que não foi muito boa, normalmente a próxima, nesse mesmo cilindro, talvez não vai ser tão boa. E por que isso acontece? Isso que é interessante saber. Mas para isso você tem que se inscrever no Refúgio dos Motores e eu estou aqui pronto para contar para você. Compartilhe esse espaço com todo mundo que você puder. Abraço e eu já agradecendo a todo mundo aí, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo.